No manual do estagiário também tem uma ótima explicação sobre ele, tá? Então, fiquem atentos. Ó, outra coisa é a unidade 5 liberada. Quem tiver com atividade atrasada, mandem essas atividades, por favor. Eu estou vendo que algumas pessoas aqui estão falando, eu acho que é as meninas, sobre o plano de aula. Se deu algum problema, eu coloco o feedback lá, tá? Se está como não concluída, porque eu estou solicitando alguma coisa. E o que eu tenho percebido é a questão de data. Então, por exemplo, eu recebi um assim, que eu até vi que eu acho que a pessoa botou a data errada. A aula dela foi dia 5 de abril. A unidade nem estava liberada, então nem era para ter marcado a aula, nem regência, nem nada disso. Porque nosso plano de aula ele foi liberado, tá aqui, ó, no dia 10/5. E aí a pessoa colocou, fez a aula no dia 5, mas entregou o plano de aula, como não estava liberado, no dia 29. E aí eu ponho como não concluído, porque eu pergunto o que aconteceu, entendeu? Asmini, deixa eu te falar, quais comentários? Depois você me fala, porque eu não achei sua resposta. Foi lá na atividade? Eu posso não ter achado. Acontece, tá? E aí eu não vi qual foi a sua resposta. Me manda por e-mail, pode ser? Me manda por e-mail, que eu acho que fica mais fácil. Você não precisa colocar ela aqui, não. Tá? Me manda lá. Não apareceu para mim. Não apareceu esses comentários. Esses comentários não aparecem para mim. Então, me manda por e-mail, aí a gente conversa, tá bom? Então, a gente tem lá, a unidade 5, eu tinha... dia 20, lembra? Reservem a data, por favor. Dia 20 de maio, que é o dia do pedagogo, e dia 26 de maio também. Para o dia 20, eu vou ainda fazer surpresa. Até a professora Luciana liberar a divulgação. Para o dia 26, eu não vou fazer surpresa, porque eu quero solicitar uma coisa para vocês. Bem simples, gente, não tem desespero, tá? Eu vou até colocar ele aqui enquanto eu estou falando com vocês. O que eu quero de vocês, minhas lindas e meus lindos? Dia 26, nós vamos ter um encontro com a professora Maria Alice Proença. A professora Luciana já falou que vocês, em prática, vocês têm ela como referência bibliográfica. Ela é uma professora de São Paulo, que ela fala sobre registro. Eu já comentei sobre ela algumas vezes aqui, que ela fala sobre registro e fala um pouco de avaliação, mas nem tanto. Ela fala sobre registro e documentação, como é importante a gente registrar o que vem ocorrendo, né, no nosso dia a dia em sala de aula. E aí ela vem falando sobre documentação, que o registro é uma forma de documentação, o portfólio é uma documentação, o relatório é uma documentação, enfim. É uma professora brilhante, a qual eu sou extremamente apaixonada, assim. Eu sou muito suspeita para falar sobre ela, sabe? Porque eu realmente sou apaixonada pelo trabalho dela, muita coisa mesmo. Eu usei, quando eu tirei aqui sobre registro para vocês, eu usei o material dela, tá? E aí ela vai fazer esse encontro com a gente no dia 26, às 7h30, vai ser pelo YouTube. E aí, qual é a nossa missão, que eu acho fantástica? Ela sugeriu a gente fazer um encontro mesmo, não vai ser uma palestra em si, ela vai falar um pouquinho, mas nós vamos formular perguntas. E como eu sei que às vezes vocês lá no momento ficam às vezes envergonhados, ou acham que no momento não aparece uma questão que vocês queiram fazer, eu e a Lu e a professora Luciana pensamos numa estratégia que talvez possa ajudar vocês e que a gente possa contar com a participação de vocês. Para mim é muito importante. E aí nós colocamos um formulário bem simples, gente, com duas perguntas principais. As outras são só informações sobre vocês, o nome, o curso, de que cidade vocês falam, né? Informações para a gente poder associar a pergunta à pessoa e o período que vocês vão estar, porque esse debate vai ser aberto para todo mundo, mas é especial para vocês, tá? A gente pensou especialmente para vocês. Então,
eu formulei, eu e a Lu formulamos esse formulário, e aí a pergunta primeira é: qual pergunta você gostaria de fazer para a professora Maria Alice Proença? Eu coloquei um resumo do trabalho dela, um resumo mesmo, mas quem tiver o desejo de pesquisar, eu aconselho, além de aconselhar a pesquisa, não é público, porque eu não recebo nada sobre isso, comprem o livro dela, porque para a gente, quem quiser estar em sala de aula, é assim, pensa numa leitura muito boa, ela tem uma escrita muito boa, não é uma escrita difícil, sabe? E ela fala exatamente assim, coisas que possam nos ajudar, como o planejamento, como fazer o registro das atividades. Não é um manual, tá? Ela traz a experiência dela, que por muito tempo, em uma escola onde ela foi coordenadora, e eu falo para vocês, desde o ano passado para cá, a leitura que eu fiz dos 2 livros dela mudaram a minha prática em sala de aula, tá, meninas? Para vocês verem assim como é gratificante, como a gente pode se enriquecer com a leitura dela. Então, eu aconselho quem puder. Não é aqui, não é obrigatório, tá? Não está ligado ao encontro, nem nada disso, é uma sugestão. Quem tivesse interesse, depois até eu posso colocar os livros dela aqui. Ah, Tati, vou pesquisar aqui para vocês e vou colocar. Então, enfim, eu vou botar aqui, eu vou mandar para você daqui a pouquinho. Eu estou colocando aqui o link do formulário, mas eu vou deixar disponível também nos nossos fóruns, tá bom? E a outra questão é qual uma lembrança sua da sua infância, da infância de vocês? Porque nós pensamos em montar um Padlet, enfim, não sei, alguma coisa interessante que a gente possa presentear a professora, sabe? Que ela se sinta carinhada com esse encontro, e eu acho que vocês vão aproveitar bastante. Ela fez um encontro eu sou da Prefeitura do Rio, né? Com as meninas da Prefeitura do Rio. Então, assim, gente, foi fantástico. Todo mundo terminou o encontro assim, apaixonado por ela, porque ela fala sobre educação com uma paixão, assim, com um amor. E uma pessoa que tem propriedade, porque assim, é muito fácil a pessoa que é teórico, que está lá na academia, e que fala de educação, e que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo dá certo. Ela não. Ela é uma pessoa que ela esteve por muito tempo em sala de aula, então ela tem a experiência do chão da sala de aula e ela tem a experiência da academia, então vale muito a pena. Então, eu também quero muito que vocês preencham esse formulário, aproveitem essa oportunidade. A gente já vai começar a fazer a divulgação. E eu quero muita participação de vocês, porque nós queremos pegar as questões que vocês levantarem e eu quero apresentar, a gente quer perguntar elas para a professora Maria Alice. Então, é isso, tá? Essa é a primeira questão. A Lili já está com a mão levantada, já vou abrir para você perguntar. E, Tati, vou botar aqui os nomes dos livros dela, pode falar. Liliane, boa noite, meu amor, tudo bem? Gente, se tiver qualquer pergunta, podem fazer, tá? Qual a sua questão? Eu vou pegar aqui o livro dela, mas vai me perguntando. Oi, professora, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bom? Tudo bem. Eu estou com algumas dúvidas que eu queria tirar com a senhora. O relatório de análise eu já estou quase finalizando, mas assim, pode ser algumas frases ou precisa ser textos? Tem alguma especificação referente a isso? Porque são Então, mas informações. fala assim, é o relatório ou é a comprovação de horas? Não, relatório de análise Então, que eu abre. prefiro que seja texto, mas não precisa ser textos imensos, Lili. Pode ser um parágrafo, porque assim é como a própria palavra está falando, né? Um relatório é um relato de algo. E aí, em Sim, uma frase, a não ser que seja uma coisa muito simples, por exemplo, perguntando sobre a estrutura, você não precisa elaborar um parágrafo sobre isso, que tem o número de salas, essas coisas. Isso não tem a necessidade. Mas a parte que são questões, que são textos que você tem que levantar, eu prefiro que tenha pelo menos um parágrafo. sim, entendi. Certo. Deixa eu fazer outra pergunta. A ficha Pode fazer. de desempenho, a diretora, ela assinou, carimbou e ela preencheu à mão tanto o Não tem xizinho. problema, amor.
Não tem Sim, problema, Lili. certo. Aí, esses dados do supervisor do estágio é da professora que ficou me orientando na sala, não é isso? Isso. Foi a professora que você preencheu lá de preferência, né? A não ser que tenha ocorrido algum problema, porque às vezes troca de professora, né? Ou sai, enfim, essas coisas podem ocorrer. É, é a que fica em sala com você em si. Sim. E o campo de estágio? Educação infantil. Ah, sim, eu fiquei na dúvida. Não, É, tranquilo. Não tem problema nenhum ficar com dúvida. é a ficha de comprovação de horas. Tem algum problema também, se é a mão? Não, não tem problema. Sim. E esse também, supervisor de estágio, é da professora também, não é isso? Também, isso. E a instituição é o nome da escola que eu estagiei. Isso aí. Certo. Tudo bem, só era isso. Obrigada, professora. Nada, imagina, sem problema nenhum. Mas alguém quer tirar alguma dúvida? Eu quero mandar outro livro aqui para vocês. Oi, Cris, pode falar. Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? A minha dúvida, eu queria fazer uma pergunta, mas eu acredito que talvez não seja agora, mas como eu estou na dúvida, eu quero perguntar. Claro, pergunte sim. Eu já terminei o meu estágio, a quantidade de Sim, horas. Só que lá na CRE, eu sou da segunda CRE, eles colocaram que eu iria terminar, se eu não me engano, foi no final desse mês. E eles falaram, e quando eu terminasse o meu estágio, eu pegasse um papel na escola e enviasse para o e-mail da CRE para sair no DO. Eu já posso fazer isso ou não? pode fazer, Cris, não tem problema. Aí é aquele esquema que a gente já até conversou isso. Você guarda essa documentação, por quê? Na unidade 6 que vocês vão enviar o relatório de desempenho e a ficha de avaliação. Não, desculpa. A comprovação de horas e a ficha de avaliação, que é o relatório de desempenho. Aí, quando a unidade 6 abrir, você anexa essa documentação pronta. Ah, sim, tá bom. Sem problema nenhum, E tá? tá ok. Tá, obrigada. Nada, imagina, fica tranquila. Asmine, eu vou dar uma olhada lá. Agora eu não tenho como fazer isso, tá? E aí, qualquer coisa, se eu não te responder, você me manda e-mail de novo. Ou põe lá no fórum, tá bom? Zero problema também se você falar, Isabel, te enviei um e-mail, eu confirmo para você, pode deixar. Mas agora eu não tenho como fazer isso. Aí, conforme for, tá? Oi, Rose, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, professora. Tudo bem? Tudo Então, bem, amor? na semana passada eu falei, né, com a senhora que a diretora havia assinado o estágio, né? No caso, as folhas ela assinou, graças a Deus. Porém, assim, eu acabei tive assim, realmente era muita coisa. Eu acabei esquecendo, passou do dia. Eu enviei ontem de manhã cedinho, enviei pela própria disciplina estágio supervisionado, depois que eu percebi que era para poder enviar pelo serviço de atenção. Aí, Entendi. quando foi hoje de manhã, hoje não, ontem à noite mesmo, eu abri a ocorrência e enviei pelo serviço de atenção. Só que assim, eu tô esperando, no caso, a confirmação para poder saber por conta do estágio, né? Entendi. Você está esperando a assinatura, é isso? E sim, ou não Entendi. precisa para já começar. Não, se você não tem o TCE assinado, o termo de compromisso assinado, você ainda não pode começar o estágio, porque ele é a sua documentação, sabe? O seu seguro de que você é uma estagiária, que você está coberta pela universidade, que a universidade está ciente que você está cumprindo esse estágio. Você já tem a data de início? Já passou a sua data de início? A data de início, o quê? Do estágio ou da É, disciplina? não, do estágio. Não, então, eu coloquei a data de início para o dia 11 de maio, na segunda-feira,
Eu coloquei o Entendi. TCE, apesar de ter enviado dia E aí você 13. mandou para mim em vez de abrir a ocorrência, entendi. É, eu coloquei Tá, lá dia 11, mas eu coloquei data prevista do dia 11 de maio ao dia 8 de julho, porque se acontecer se algum imprevisto, porque assim, você eu fiz um teria cálculo, isso. eu Ah, então teria os tá. horários para poder serem cobertos, assim, para poder dar as 33 horas e alguns Perfeito. quebradinhos. Mas aí eu Entendi. coloquei, eu preferi colocar, dar um espaço maior de início de data e de término para não deixar nada rentinho junto e ter algum problema e eu não conseguir cumprir, porque às vezes lá eles emendam feriado, como a maioria das vezes não, e às vezes Entendi. eles liberam os funcionários, como às vezes não. Então eu preferi Entendi. ter esse prazo, entendeu? Colocar esse prazo um pouco mais estendido no TCE do que deixar um prazo Aham. curto, somente da contagem de horários do estágio. Beleza, entendi. Então, assim, a ocorrência ela tem um prazo para poder ser respondida. Caso você não receba uma resposta em 48 horas, você manda mensagem de novo, entendeu? Uhum. Não, tudo bem. Eu vou aguardar mais um Tá? pouquinho. Mas vamos supor, se amanhã eu tô lá, tô na escola, aí eu abro o serviço de atenção e eu já sou respondida, eu posso colocar amanhã a mesma data? Pode, sem problema nenhum. Tá, A partir do momento que tiver assinado, você já está já tá, respaldada com seu estágio. beleza. Não, beleza. Agora deixa eu perguntar uma coisa, no caso com a senhora, que preciso tirar umas dúvidas. Referente à avaliação, ao plano de aula referente à avaliação. Como que seria feito essa a avaliação vai ser a supervisora, ela vai fazer, né? No caso, a Isso. diretora, que ela que está assinando como supervisora, porque ela que supervisiona todos os estágios, todos os Beleza, sem estagiários. problema, não tem problema Então, isso. então ela colocou o nome dela, ela que fez tudo, né? Ela tá lá, ela falou que vai avaliar. E o plano de aula, eu tenho que tirar foto alguma coisa ou não há necessidade? Não, não precisa de foto, tá bom? Fica Tá. tranquila. É só o plano de aula mesmo preenchido. E aí depois ela vai preencher a sua ficha de desempenho, assinar e carimbar. Não, tudo bem. Não, ela não preencheu, ela apenas assim, ela já assinou, porque eu falei com ela, eu conversei com ela, porque eu precisava que ela assinasse, que ela tivesse a assinatura dela. E aí Entendi. ela falou que ela iria assinar tudo, que quando estivesse chegando o prazo de horas dessa avaliação, da avaliação, do estágio de tudo, era para eu poder dar para ela poder colocar o nome, carimbar e tudo mais, porque ela falou que ela que vai avaliar, porque ela falou porque no ano passado ela que fez isso. Então ela falou que Não ela que tem vai problema, avaliar. Não, tudo bem. Porque ela falou que ela vai tá? avaliar e ela falou que não é outra pessoa, mas ela já colocou, já assinou até a parte do TCE também. Tá, não tem problema, tá? Fica tranquila. Não, tudo bem. Essa era a minha dúvida, então. Tá bom, Tá bom, tranquilo, Rose. tá, obrigada. Nada, meu amor. João, deixa eu te falar, zero problema, diretora, isso acontece. Às vezes a diretora, a coordenadora, elas preferem ela assistir a regência, né? A gente sempre orienta que seja supervisora de sala, né? Mas não tem problema se for a diretora, tá? E também não tem problema se você precisa sair às 7h30. Eu separei agora aqui o relatório. Estou aqui com a tela aberta para vocês. Vou só compartilhar rapidinho, só para a gente dar uma passada muito rápida sobre o relatório. E aí, Lu, quando a gente terminar aqui, eu abro de novo para as perguntas. Vai ser rápida mesmo, que depois eu também vou fazer com mais calma, só para vocês visualizarem. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Faz só um okzinho, gente. Estão conseguindo ver? Ah, legal, valeu, Lu. Porque às vezes a tela não aparece para vocês. Então, enfim, esse aqui é o relatório contextual, né? Que é o último relatório de entrega de vocês. E em si, acaba sendo a última atividade que vocês têm que realizar.
Ah, desculpa, eu abri o relatório errado, é o de análise, é o nosso de análise. O contextual a gente já fez. É porque aqui ele teve uma. Eu tô pegando ele aqui, ó. O... Abriu errado. Então vamos lá aqui. Deixa eu pegar aqui. É o relatório de análise. Deixa eu abrir ele aqui. Bem que eu tô olhando aqui, eu falei, gente, contextual. Enfim. Então, aqui, ó. Esse é o último relatório que vocês têm que entregar. O relatório de análise é até o dia 10/6. Ele tem algumas informações que vocês vão poder até aproveitar do primeiro relatório que vocês preencheram. Aí vem aquelas informações normais, né? O nome do aluno, o nome do nosso curso, que é pedagogia. Vem as informações sobre o local que vocês estão, o dia, o mês, o ano. E aí, as primeiras informações são informações sobre a escola, né? O nome da instituição, que é o nome da escola, o tipo de instituição, se é privada, né? Se é particular, se é estadual, municipal. O endereço são as informações, né? Telefone, e-mail, tem que preencher tudo, tá, gente? O nome completo da direção ou da coordenação, os dados sobre o supervisor, lembra? O supervisor é aquele professor que fica em sala de aula com vocês. Eu sei que alguns desses dados vocês já têm, então é só preencher aqui. Os que não tiverem, solicita ao supervisor. E é muito importante a gente deixar ele seguro, a pessoa segura, porque hoje em dia, né, as pessoas ficam muito preocupadas de darem os seus dados em si. Então, vocês podem deixar o supervisor tranquilo, fala que isso é uma documentação que ela não vai ser divulgada, ela fica reservada. Só eu tenho acesso a ela, o professor Fábio e a professora Luciana. Então, são dados sigilosos e que vão ser mantidos dessa forma. Eu acho que é muito importante a gente falar isso, né? Se vocês já conhecem a pessoa, desculpa, se já é da escola de vocês, é mais tranquilo, mas eu sei que às vezes a relação não é essa. Então, deixem a pessoa tranquila, explicando que esses dados ficam reservados. E aí são reflexões sobre o contexto escolar, aquele mesmo esquema. Eu acho que a pergunta da Lili é válida. Não são frases, né? Vocês estão vendo que são questões, são pontos que precisam ser levantados. Então, no mínimo, gente, façam um parágrafo. Tá? Essa é uma etapa importante, está finalizando, o nosso estágio está finalizando. A gente tem a unidade 5, depois tem a unidade 6, e o nosso semestre vai passando. Eu espero que tenha sido um bom semestre para vocês, né? Eu sei que não foi fácil, mas aproveite essa oportunidade para colocarem isso no relatório de vocês. Então, aí as perguntas são: impacto da estrutura da escola no processo de ensino-aprendizagem, disponibilidade e impacto dos recursos didáticos usados, né? No processo de ensino e aprendizagem dos alunos, são as suas observações, tá? Não é para tirar do PPP da escola, não é para perguntar para o professor supervisor, tá vendo? São as suas reflexões. Aqui não tem certo, não tem errado, né? Porque quem está no campo de estágio são vocês, e vocês que sabem sobre isso. Influência do perfil socioeconômico. Lembra que a gente fez aquele levantamento, a gente fez aquela pergunta? Qual era o público que era atendido pela escola? Qual é o impacto disso para a escola, né? Qual é o impacto disso para o desempenho dos alunos? Avaliação da equipe pedagógica no atendimento às demandas educacionais dos alunos, né? O que vocês observaram sobre isso? Reflexões sobre a prática docente, né? Isso aqui vocês não precisam perguntar ao professor supervisor. São as suas reflexões, observações do estagiário. E aí, sobre metodologias e estratégias de ensino, né? A descrição de algumas estratégias de ensino adotadas pelo professor. O que vocês observaram? Então, qual a estratégia? Por exemplo, eu, como professora, se uma pessoa me observa, vocês poderiam usar assim: ela usa muitos recursos onde as crianças são sempre protagonistas. Né? E uma das outras metodologias que eu uso muito é observar as demandas das crianças, o que elas me trazem como demandas, e que eu possa adaptar a isso e levar isso para o meu planejamento. Descrição das estratégias de avaliação e monitoramento da aprendizagem adotadas pelo professor. Lembra que eu falei? Geralmente na educação infantil, a avaliação é a observação.
Mas nós sabemos que existem escolas que têm outros tipos de avaliações. Quais são elas? Fale sobre elas, sabe? Descrição dos recursos didáticos e dos espaços físicos da escola, adotados pelo professor. Descrição da relação estabelecida pelo professor com os alunos e seus responsáveis, né? Isso aí são observações de vocês, não precisa ser textos imensos, mas pode ser um parágrafo. O professor, ele ficava só em sala de aula, aí você vai falar todas as atividades o professor desenvolvia dentro de sala de aula, ele não usava os outros espaços da escola, ou vocês podem falar, é um professor que usava todos os espaços da escola, ele ia para o pátio, biblioteca, parquinho, quadra, enfim, depende da estrutura do ambiente, né? E esse professor com os alunos e os seus responsáveis, vocês observaram que tinha uma boa relação? Era uma relação onde a comunicação fluía. Então, quer dizer o quê? Ele estava sempre se comunicando com os responsáveis, ele estava sempre se comunicando com os alunos compreendiam muito bem o que o professor comunicava, né? Análise crítica do alinhamento das metodologias e estratégias didáticas adotadas pelo professor, com a proposta pedagógica da escola e seus impactos no desempenho acadêmico dos alunos. Então, o que vocês perceberam? O que o professor praticava em sala de aula estava de acordo com a proposta pedagógica da escola? Então, por exemplo, eu estou trabalhando, lembra que eu falei para vocês, sobre a Ingrid Silva, que é uma bailarina negra, que nós trouxemos ela no alfabetário, porque eu estou trazendo a questão da representatividade, né, de pessoas negras que fizeram parte da nossa história de alguma forma, que influenciaram a nossa história. Então, isso está dentro do projeto? Está dentro do projeto. Por quê? O projeto da minha creche, da minha escola, é heróis e heroínas da história, né? Da nossa história. Só que eu fiz, dentro desse projeto, eu fiz um recorte, onde eu venho trazendo mulheres negras. Poderia ser outro recorte, trabalhando a questão sobre homens negros, que também necessariamente não precisaria ser sobre pessoas negras, porque não vem trazendo isso na proposta pedagógica. Mas o meu trabalho está alinhado, né? Está alinhado à proposta pedagógica da escola, sim. E aqui é só para você marcar, né? Vivências do estagiário. Marque um X nas atividades desenvolvidas presencialmente na escola. Vocês apoiaram o professor supervisor nas regências das aulas? Eu tive alunos que não, por exemplo, ano passado. Eu tinha uma aluna que ela falava para mim que a professora mandava ela sentar no fundo da sala e não deixava nenhum aluno falar com ela. Pedia para os alunos não falarem com ela. Ela simplesmente ficava parada lá, assistia a aula e não podia fazer nada. A professora não viu ela como uma aliada, porque o estagiário em sala de aula ele pode se tornar um aliado desse professor, né? Apoio ao professor supervisor na aplicação de atividades avaliativas, apoio ao professor na escolha dos recursos didáticos, participação no planejamento da disciplina, participação no planejamento das aulas, participação na capacitação docente. O que vocês fizerem, vocês marcam um X. O que vocês tiveram disponibilidade para fazer, vocês marquem um X. Participação nas atividades pedagógicas, projeto extra-classe, festividades, realização do planejamento das aulas da própria regência, sob supervisão do professor, realização de pelo menos uma regência de aula sob a supervisão do professor, isso sim, né? E também vocês podem falar que não houve participação ativa, somente atividades de observação ou outras atividades que estiverem aí. Descrição somente. Eu já vou, quem levantou a mão, pode ficar com a mãozinha levantada, tá? Que aí daqui a pouco eu vou abrir. Eu só vou dar sequência aqui, que é para a gente não se perder. Descrição somente dos desafios enfrentados nas atividades vivenciadas na escola. Vocês tiveram desafios? Eu sei que algumas pessoas já me trouxeram alguns dos seus desafios durante esse processo de estágio. Então, vocês podem colocar eles aqui. Não teve grandes desafios? Vocês colocam, não tive grandes desafios. Pode ser, por exemplo, só uma questão de adaptação. Quem nunca esteve em sala de aula, às vezes tem dificuldade para se adaptar.
Entendeu? Descrição das estratégias utilizadas para a superação desses desafios enfrentados nas atividades vivenciadas. Então, se vocês tiveram alguns desafios, quais foram as estratégias que vocês usaram para, né, superar esses desafios? A análise dos aprendizados construídos diante dos desafios enfrentados. Vocês acharam que resolveram? Porque a gente, às vezes, tem um desafio. Pode pensar, eu acho que eu vou fazer isso para resolver. Só que o resultado lá no final necessariamente não resolveu. E aí a questão é se vocês acham que conseguiu resolver, né? Autoavaliação e desenvolvimento profissional. Análise das competências docentes construídas ao longo do estágio curricular supervisionado. Identificação das suas competências docentes que necessitam de aprimoramento. O que vocês acham que pode melhorar a partir do que vocês observaram, né? O que vocês pensam em ser professores ou quem já é professor, né? Apresentação de ações para o desenvolvimento profissional contínuo após a conclusão do curso. Agora, reflexão sobre o processo de planejamento e regência. Atuação e interação com o orientador e o supervisor de estágio durante a construção do plano de aula, né? Então, o professor orientador sou eu. E aí vocês vão analisar o meu desempenho. Foi insuficiente? Foi regular? Foi bom? Foi excelente? Fiquem tranquilos, tá? Pode botar o que vocês acharam mesmo, não tem problema. E o professor supervisor, né? Vocês acham que a relação com eles foi o quê? Insuficiente, boa, regular? E aí vocês marquem um X. Análise do estagiário sobre o seu desempenho na construção do plano de aula, né? E aí, na construção do plano de aula, o que vocês acharam? O tema foi legal que vocês escolheram, a metodologia, né? A articulação, a relação de metodologia e avaliação. Aí vocês vão marcar o xizinho também sobre a opinião de vocês. Análise do estagiário sobre o seu desempenho na regência da aula supervisionada. A aula que vocês deram, o que vocês acharam sobre ela? Vocês vão ler cada item e marcar um X, se vocês acham suficiente, regular, boa ou se foi excelente, tá? Reflexão sobre os impactos da experiência do planejamento e da regência da aula, da regência, né, para a sua formação profissional e a construção da sua identidade docente. Isso é muito interessante. Façam essa reflexão, sabe? O que vocês acharam? Vocês acharam que vocês conseguiram planejar? Tiveram facilidade em planejar? Né? Tiveram facilidade em dar a aula, né? Em fazer a regência de vocês? Vocês perceberam que tem algo que vocês possam melhorar? O que vocês acham que isso melhorou na prática de vocês? Porque quem está em sala de aula, eu acho que acaba se tornando um pouco mais tranquilo. Mas quem nunca esteve em sala de aula pode ser um desafio, né? Você chegar dar uma aula, assim, né, na frente de uma pessoa, né, e você sabendo ainda que você está sendo avaliada por ela. Eu sei que dá até um nervosismo na gente, né? Reflexão sobre os impactos da experiência e do planejamento e da regência para a sua formação profissional e a construção da sua identidade docente. Imagens dos recursos. Lembra que eu falei? Vocês não precisavam tirar fotos da regência, da aula. Mas vocês usaram um livro, usaram lápis de cor, usaram canetinha. Eu queria fotos só dos recursos. Usaram uma folhinha. Eu fiz uma folhinha. Eu usei um livro. É foto só disso. Não precisa colocar foto da aula, tá bom? A outra coisa é... algumas pessoas também perguntam, Isabel, eu preciso que registre a aula, que tire foto da minha aula? Não precisa, porque aí vocês ficam pensando, a minha foto, eu dando aula, precisa? Não precisa, tá? Não precisa tirar foto de vocês, não. Item 7, avaliação do suporte institucional. O que vocês acharam, né? Apoio da equipe pedagógica da escola, orientação, a orientação do professor supervisor, do professor orientador, sobre o núcleo de estágio, né? O tempo de aula, a capacidade de responder perguntas e dúvidas, a comunicação com os alunos, o cumprimento dos objetivos da aula, enfim. Também é uma avaliação que vocês que escolhem.
Desculpa. Item 8, perspectivas e expectativas sobre a profissão docente, né? Análise da visão inicial do estagiário sobre a profissão docente com as percepções adquiridas após a realização do estágio. A partir do momento que vocês fizeram a regência, o plano de aula, o planejamento, observaram, o que vocês acham sobre a profissão de vocês, sabe? O que vocês compreendem, o que mudou para vocês? Vocês se sentiram mais confiantes, vocês gostaram mais, enfim. Assim, uma análise de modo geral sobre o que vocês perceberam quando atuaram, porque é diferente. Uma coisa é quando a gente está em sala, assistindo aula, né? Tá na faculdade, lendo material. Às vezes tudo parece lindo e maravilhoso. E na nossa cabeça, a nossa prática, a gente vai entrar em sala de aula, vai ser tudo lindo e maravilhoso. E às vezes, quando a gente observa na prática, algumas visões sobre isso mudam. Pode ser lindo e maravilhoso? Pode, claro que pode, mas tem seus desafios dentro desse processo. Então, a gente quer saber um pouco sobre isso. A partir do momento que vocês vieram de um caminhar mais teórico, não foi totalmente teórico, óbvio, salvo as pessoas que já estão em sala de aula. A partir disso, qual foi a percepção de vocês sobre a profissão que vocês escolheram? E aí, agora no item 8.2, marque um X na percepção do estagiário sobre a preparação para a prática docente após a realização do estágio, né? Como você se sente? Totalmente preparado? Está só preparado? Ou pouco preparado? Ou se sentiu despreparado? Ou você, a partir disso, olha, eu vi na prática como é e perdi totalmente o interesse, que também pode ocorrer. Mas, para quem pensou assim, que eu quero trazer sempre vocês para o nosso lado, né? Deem uma chance. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, na minha vida, na minha formação, eu escolhi a pedagogia, mas eu queria somente a pedagogia, que eu ia trabalhar com pesquisa na universidade. Então, olha o que acontece. Eu percebi que eu gostava da sala de aula. Até então, eu não me imaginava trabalhando com educação infantil, então, muito menos. Eu falei, jamais vou trabalhar com criança. E agora eu sou completamente apaixonada. Então, deem uma chance, tá bom? E aí, o item 9, considerações finais, aprendizados e contribuições do estágio para a formação docente. Aqui, como está vendo, é uma parte de um texto, alguns alunos deixam em branco. Não deixem nada em branco no relatório, tá? Se tiver em branco, a gente põe como não concluído. Tem que preencher. Nem que seja uma coisa simples que vocês queiram trazer aí, mas vocês têm que preencher, tá? E aí, finalizou. Acho que a gente conseguiu passar por todos os itens, graças a Deus. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E tinha algumas pessoas aqui. Desculpa, o Silene está aqui, ó. Onde está escrito outras atividades? Podemos escrever quais foram? Pode, não tem problema, tá, Euciele? E outra coisa, ele tem que ser digitado, tá? Não pode ser manuscrito, não. Não tem problema. Conselho de classe, trabalho coletivo, sem problema, tá? O meu estágio, a Marinalva botou, já acaba amanhã e estou bem triste, queria poder continuar, pois a escola precisa muito de ajuda. São muitas crianças em sala para um único professor e nem todas as turmas têm monitoras. Eu fico tão feliz. Tá bom, João, boa noite, fica com Deus você também, tá? Depois a gente já está finalizando aqui, eu vou abrir para as questões e depois eu vou deixar a aula lá disponibilizada. Mas que bom que você conseguiu ver a parte sobre o relatório, tá? Fica tranquilo. Deixa eu ver aqui. Eu estava em outra questão e eu me perdi. Então, é isso. Você pode colocar trabalho coletivo, formação continuada, pode sim. E, Marinalva, eu fico tão feliz de ouvir você falar isso, sabe? Quer dizer que você gostou. E a gente sempre fica preocupada com as crianças mesmo. Eu super te entendo. Mas quem sabe eles não te contratam, né? Te deem uma outra oportunidade. Eu espero. Se você tiver essa disponibilidade, eu acho que super
Uma pessoa, eu acho que a melhor coisa é você, primeiro, trabalhar num lugar que você gosta, e me parece aqui que você gostou, né? E Gostei muito, principalmente você professora. trabalhar, você querendo ajudar as crianças e preocupada com as crianças. Então, eu acho que uma escola receber uma pessoa assim não tem melhor maneira, né? Do que uma pessoa que Sim, é não queira estar lá e muito menos não queira estar com as crianças. Então, eu fico verdade. super É a feliz. escola municipal, pertinho de casa, pública, não tem como contratar, só no fazendo concurso, não é difícil, mas tô amando, pena que tá acabando. Já tô ansiosa pelo segundo, Ai, que para pena. começar. Ah, mas Pois pensa que é, então daqui você está se. Desculpa. Eu vou. É isso que eu falei para vocês. Conforme eu vou falando, a tosse vai vindo. É essa tosse que eu tenho que ver. E eu descobri que eu tenho que ver verdade. com o otorrino. Enfim, só um parênteses aqui. Marinalva, mas assim, pensa então que você está se preparando para quando você estiver na sua sala de aula, na sua escola, tá bom? Ai, maravilhoso. Eu vou precisar sair para outra aula, professora, mas eu consegui acompanhar até agora, né? Vou precisar ir Que para bom. outra, tá bom? Boa Tá bom, noite, fica obrigada. tranquila, tá? Vai Amém. lá Boa sim. noite. Boa noite. Oi, Lili, pode perguntar. E eu vou ler aqui também essa pergunta. Não, não precisa colocar a hora do almoço, tá bom? Professora, porque assim, teve dias que eu fiquei de 7h30 às 15h30. Aí eu preciso colocar, eu coloco 8 horas, é porque na verdade foram 7, né? Porque teve a hora do almoço. Isso. Aí eu coloco de 7h30 até às 13h30 e É boto 8, isso. eu boto 7 horas, porque só foram Não, 7 horas. você põe o horário que você ficou na escola. É porque eu almoço na escola, entendeu? Então é isso. O seu estágio é todo isso. Todo esse horário que você fica lá. Ah, sim. Então eu vou ter que diminuir, porque senão vai passar de Ah, se 200. passar, Lili, não tem problema. Tá certo. Tá bom? Fica tranquila, tá? Tá, obrigado. Nada, meu amor. Tati, não é complexo, tá? Depois se você dá um passo para trás e olha como são as informações, são todas suas. Vamos dizer assim, esse relatório é como se fosse um desabafo sobre o seu estágio. Então, tudo que você tem que preencher, eu acho que acaba se tornando até mais fácil do que o relatório de análise. Desculpa, o contextual. Sabe por quê? O contextual, vocês dependiam muito das informações da escola, do plano, do PPP, do projeto pedagógico. Esse daí é vocês falarem da experiência de vocês. É o texto de vocês, entendeu? São as percepções e as reflexões suas. Você vai tirar eles de letra, eu tenho certeza, Tati. Fica tranquila. Luciana, pode perguntar, por favor. Oi, professora, boa noite, tudo bem? Hoje eu quase morri, mas sobrevivi. Fiquei muito Que nervosa, nada, eu adorei seu relato, achei lindo demais. uma vergonha, a diretora me supervisionando, né, por causa daquela coisa que teve, né, que a professora Renata não ia poder mais. Mas, assim, ao mesmo tempo que foi muito nervosismo, foi muito legal que as crianças interagiram bem, né? E ela se empolgou, que eu falei para Ana Lúcia, não tira foto com a carinha da... Ah, menina, você fez um negócio tão bem que eu vou tirar sim, não tem problema. Depois dá Legal. teu jeito, não sei o quê. E amanhã lá vai ter uma exposição da família, né? As Aham. crianças, atividade que a Dia de quem professora... cuida, é isso? Oi? É o dia de quem cuida ou vocês têm outro nome? Não, foi só da família mesmo. Como não Ah, pode ter, entendi. né, agora o negócio do Dia das Mães, aí De cada mãe, pessoa sim. da tua turma, a minha, no caso, fez um cartãozinho, aquela coisa toda, nananã. Aí ela vai fazer o desenho, né? Cada criança desenhou lá a família, pintou, e vai expor amanhã e vai Legal. oferecer um lanche para a família. Aí eu Ah, posso botar legal. isso no plano de aula? No plano de aula, não, é plano de Pode, aula pode, claro, no- claro que pode. Isso é na exposição de importante. hora. Fica tranquila. Pode, né? Ah, tá. Pode. E deixa eu me perguntar, deixa eu agora me lembrar. O análise é toda a nossa percepção, né? Não tem nada da E escola. é isso, por isso que eu tô falando. Eu acho que talvez ele possa ser mais tranquilo para preencher. Sim, sim, que é mais nosso, né? Não depende dos outros, né? Porque a minha escola só Não, Jesus. exatamente. Exatamente. Fiquem Se eu tranquilos contar para para a senhora, a senhora não preencher. vai nem
A senhora acredita que o meu TCE estava assinado desde o dia 13/3, eles só Ai, foram pegar hoje, e eu todo dia ligando para a CRE, né, aquela coisa que... Não, já foi, eu falei, não foi enviado, não. Aí ontem foi o último dia, né? Eu falei, gente, não, já foi enviado desde o dia 13. Aí fui lá na Aí, ó. secretaria, E você sofrendo a beça, mas eles são assim, aí infelizmente, eles né, Lu? achava, não achava. Aí daqui a pouco a adjunta, né? Ah, Lua, e mandei zap para ela ontem, quando cheguei em casa, Claudinha, pelo amor de Deus, eu preciso de... Ah, tá comigo, eu vou te entregar amanhã. Assim que você chegar amanhã na escola, me procura, acredita, cara? Olha só Deus. Você quase morrendo do coração e eu quase morrendo do coração aqui. Eu falei, meu Deus, a Luciana tem que me mandar isso, porque assim, a gente está em maio, daqui a pouco, ó, acaba rapidinho. Exatamente. E tinha outra coisa que eu ia perguntar, mas deu branco agora. Era Ah, depois você pode falar. E depois eu vou. Hoje eu não falo isso para você. Mas segunda-feira eu devo estar olhando o seu termo de compromisso, tá? Tá, e o negócio da aula, que eu tô ansiosa. Se ficou bom, Tá. se não Porque ficou. eu gosto de fazer as correções na segunda de manhã. Ah, então tá bom. Tá bom, professora. Obrigado. Tá bom? Boa noite. Nada, imagina. Asmina, eu fiquei tão feliz. Que bom que você foi contratada. Parabéns. Isso é muito legal. Isso é um respaldo, assim, ó, para que a nossa prática ela foi recompensada, sabe? Que o seu trabalho foi recompensado e que você foi uma boa estagiária, porque ninguém vai contratar uma pessoa, né, que ficou um período dentro da sua escola e que a pessoa não foi legal. Então, assim, aproveite essa oportunidade, você super merece. Estou muito feliz por você. Parabéns. Eu fico muito feliz quando vocês me dão essas notícias, porque assim, dá aquece o coração, sabe? Então, merece muito, parabéns mesmo. Aproveite essa oportunidade. Daí, ó, é só sucesso, outras oportunidades irão surgir. É muito bom para ganhar experiência, muito bom mesmo. Faça o seu currículo. Olha, mas eu te falo uma coisa assim, não pare de estudar. Faça pós, vai se especializando, vai estudando, sabe? Às vezes as pessoas reclamam muito da nossa profissão, e eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente é mal remunerado em alguns momentos, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer uma meia-culpa, sabe? Pensar, poxa, a gente está se aperfeiçoando, a gente está melhorando, as coisas mudam, gente, tem tantas metodologias novas, pensamentos novos. A gente tem que estar se atualizando o tempo inteiro. Eu fico olhando, às vezes, a pessoa que está dentro de uma escola, não que a pessoa tenha a obrigação de saber tudo, nós não temos a obrigação de saber tudo, mas a gente tem que ir tentando. É, semana, acho que não sei se foi uma semana retrasada, alguma coisa assim. Eu trabalho muito com inteligência artificial, né? Eu uso muito com as minhas crianças em sala de aula. E aí as meninas pediram para eu explicar como faz isso, o que que eu posso fazer. E aí eu fui falando, eu faço isso, gente, eu faço desse jeito, fui mostrando para elas e tal. E o interessante, assim, eu posso falar para vocês, se eu vi em um grupo de quase 30 pessoas, se eu vi 3 ou 4 prestando atenção, isso foi lá na minha escola, tá? Foi muito. Uma coisa que é tão interessante, muito fácil, porque o uso é muito fácil. Eu vou tirar uma aula um dia, vou ver se semana que vem a gente consegue fazer isso. Se eu trago aqui o chat GPT para a gente fazer algumas coisas e pensarmos algumas atividades, enfim, alguns modos de usos para vocês de coisas que eu faço. E aí eu fiquei boba que as pessoas não se interessaram, sabe? Não vi interesse. E aí teve uma hora que eu falei assim, gente, vai falando, o que vocês pensam em fazer? O que vocês gostariam de fazer? Ninguém falou nada, ninguém. Então, assim, vai se aperfeiçoando, Asmini, pega essa oportunidade, continue estudando, não pare de estudar, sabe? Vai só melhorando a sua prática. A Unilé, isso, não, eu não ganho nada com isso, tá, gente? A Unilé, ela oferece várias especializações. Eu sei que às vezes a gente fica cansada, a gente pensa, ai, eu já me formei, eu já estou em sala de aula, não vou fazer mais nada. Não façam isso.
porque a gente precisa, o nosso currículo, ele precisa nos representar. E aí, imagina, numa seleção de emprego, uma pessoa que tem um currículo, que ela é professora, mas ela fez um curso de especialização em educação especial, fez um cursinho, às vezes um cursinho de poucas horas, sobre inteligência artificial, tem cursinhos de graça, tá? Semana que vem eu vou trazer a plataforma do MEC, eu sempre indico isso para os alunos. Ano passado eu tive assim, ó, uma experiência que me comoveu. Todo mundo chorou na aula, todo mundo chorou. A professora Luciana também indica muito cursos. Nós conversamos e indicamos a plataforma. Eu falo sempre dessa plataforma do MEC. Eu vou colocar o link para vocês lá no nosso fórum. E aí eu falo que lá tem vários cursos gratuitos, cursos, gente, maravilhosos, com certificação para nós professoras. Eu faço eles, sabe? Eu fiz um curso de alfabetização deles. O material é maravilhoso, são cursos gratuitos. E aí, olha o que aconteceu. Uma aluna, eu falando isso no encontro nosso, ela fez um dos cursos. Vamos dizer assim, numa semana, ela escolheu um curso lá e fez. Esse de alfabetização. Vocês acreditam que na semana seguinte ela foi chamada para uma entrevista de emprego? Era justamente para uma vaga de alfabetização. E aí ela foi e falou que ela fez esse curso. E ela foi contratada. Isso, gente, eu não quero falar, ai, meu Deus, eu falei, não é isso, porque assim, eu acho que a gente tem que estar sempre se ajudar, e a informação boa, por sinal, que não é informação ruim ou fake news, nem nada disso, ela tem que ser compartilhada, porque nós somos professoras, a gente tem que estar sempre se ajudando. Então, assim, eu fiquei tão. Desculpa, eu fiquei sem microfone, né? Eu fiquei tão feliz, sabe, com o que ela estava fazendo, com o que ela conquistou, e ela estava muito feliz por ter conquistado essa vaga. Então, assim, continua, tá de parabéns, Yasmine, fiquei muito feliz. Aliás, eu acho que todas vocês estão de parabéns, porque não foi fácil. Nós traçamos, a Lu sabe, o Luciano sabe disso. Nós Só traçamos eu sei o que ando. Tiro porrada como os professora, caminhos desculpa. das pedras aí, né? Lili, Tati, Lane, Ângela, Edna, Janete, Aline, Patrícia. Eu sei que não foi fácil, mas eu estou muito orgulhosa de vocês, assim, de verdade, porque vocês se esforçaram muito e eu percebi isso. E eu fico muito feliz, sabe? Por vocês terem. A gente está chegando, eu falei, vamos chegar no final bem. Eu espero que sim. E eu espero que vocês tenham. Eu não estou me despedindo, não vou me despedir agora, porque ainda temos muitos encontros pela frente, mas assim, a gente deu uma boa caminhada. Vocês imaginem. A gente está na unidade 5, a próxima abrir é a unidade 6. Tá? Tchau, Tati. Melhoras para você, tá? A gente também já está finalizando. Agora falta só a unidade 6, e aí, ó. Próxima vocês vão para estágio 2, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite, Professora, fiquem uma bem. última perguntinha. Deixa eu perguntar, o estágio 2, aí seria estágio em qual ano? Ensino fundamental, É o quê? Segundo, terceiro, quarto? do primeiro ao quinto ano. Ah, tá. E a gente escolhe ou é vocês que escolhem? Não, vocês que escolhem, Ah, tá. Tá bom. tá bom? É Tá isso, bom. gente. Beijos, tá? Boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima. Não, Até a não deixem de próxima. olhar, tá? O relatório de análise de vocês. Até semana que vem. Tá bom, professora. Boa Ó, noite. dia 20, hein? Eu vou querer encontrar vocês. Depois a professora Luciana vai colocar lá o material. Beijinhos. Beijo. Vou parar aqui a gravação.